Olha, evangelho e tristeza não se compactuam. O evangelho, Emmanuel fala, né, numa mensagem, Jesus conversando com Bartolomeu, no Boa Nova, a gente falou do Boa Nova, né? E Bartolomeu muito triste por circunstâncias da vida, e Jesus fala assim: Bartolomeu, acreditas numa boa nova que não seja alegre? Se uma notícia que você, vou lhe dar uma notícia boa, sua mãe desencarnou. Não, não é notícia boa, né? A boa nova, e evangelho em grego, evangelion, é boa nova, é notícia boa. Então o evangelho não se compactua com a tristeza, com aquele olhar. Como é que está? Como Deus manda. Deus manda eu ser feliz. A vontade de Deus é que eu seja feliz. É lógico que para ser feliz, nós temos que praticar a lei de Deus, né? Mas o Rubens pediu uma apresentação e eu vou fazer, né? Meu nome é Evaldo Raia, sou trabalhador do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá mesmo, né? Ali na freguesia, na Edgar Werneck 929. Quem quiser nos visitar, certamente vai receber um abraço, porque a tônica da casa é o acolhimento. E nós temos reuniões públicas às quartas e aos sábados. Mas como José o carpinteiro, né, é o papai de Jesus, então toda casa que nós vamos é uma casa do mestre. Então a titularidade de minha casa existe só no nosso egoísmo, né, de posse temporária daquilo que não nos pertence. E na proposta da tarefa de hoje, que nos foi apresentada, na página que foi lida de Emmanuel, no livro Pão Nosso, já é uma demonstração clara que a gente tem que entender o direito do outro de não compreender aquilo que a gente quer falar acerca do Evangelho de Jesus. E esse texto que a Leila leu para a gente, ele é muito próximo daquela afirmação do mestre de não jogar coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos. Quando Jesus fala isso, a nossa interpretação é muito ainda limitante, porque não é que Jesus esteja menosprezando aquele que não entenda, não é isso, não é isso. Quando você vai querer oferecer para alguém algo sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus, e a pessoa ainda não se tocou da necessidade dessa análise, ela não dará valor ao esforço que você está empreendendo, como aqui na página Emmanuel faz essa reflexão para a gente. É inútil você querer falar uma coisa para quem não quer ouvir. Às vezes a gente enfrenta isso dentro de casa. O pai, mãe, irmão, irmã, filho, marido, esposa, a gente encontra essa dificuldade de relacionamento, de querer trazer um apontamento acerca do Evangelho, que para nós faz tanto sentido e que me propôs uma modificação do meu entendimento, mas não quer dizer que seja o momento do outro. Então nós temos que saber respeitar isso. E muitas das vezes nós percebemos isso, inclusive dentro mesmo da própria doutrina espírita. Você trazer apontamentos do Evangelho dentro de uma casa espírita, você encontra resistência ao entendimento. Por quê? Porque cada um de nós estamos em escalas diferentes de compreensão. O mais importante é que não é o que você sabe, é como você pratica, como você vivencia os ensinamentos que você está absorvendo. Gosto muito de uma fala de Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, no momento em que está auxiliando um espírito num processo obsessivo contra uma pessoa encarnada, e Clarencio fala: precisamos chamar nossa irmã Lucília. E André Luiz pergunta: mas por que vai chamar outra pessoa? O senhor é ministro em nosso lar, não poderia resolver? Ele falou assim: André, o conhecimento esclarece, mas só o amor transforma. Então, a proposta de transformação que o Evangelho quer fazer na nossa vida é uma transformação do nosso sentimento mais profundo, o nosso amor mais profundo. Não achar que nós vamos dar de qualquer jeito para qualquer um, que é o objetivo. Não, não. O que me atrai na doutrina espírita, Kardec fala isso na Revista Espírita de 1858,
que é o primeiro ano da edição da revista, ele fala que o objetivo da doutrina não é angariar prosélitos, ou seja, não é ter muitos seguidores, não é isso. O objetivo da doutrina é esclarecer a sociedade acerca da vida espiritual, desde que ela queira. Não quer, não é? O mestre passou por Jerusalém durante 3 anos aplicando o seu ministério e o número de seguidores dele era ínfimo em relação ao povo de Jerusalém. Era ínfimo, era muito pequeno. Mas, no entanto, o mestre não se impressionou pela quantidade. Ele sabia que era uma projeção. Não é? O senhor Allan Kardec, quando ele traz a lume o Livro dos Espíritos, ele não tinha menção e percepção de quantos espíritas ou quantas pessoas seriam simpatizantes da doutrina espírita em Paris. Hoje, em Paris, você fala Allan Kardec e ninguém sabe quem é. Se você falar Denisard, Hippolyte, Léon Rivail, vão saber, porque foi um pedagogo renomado, mas Allan Kardec é um ilustre desconhecido na França de hoje. Tanto que você, o Rubens, todo ano o Rubens vai a Paris, né, Rubens? Lá, né? E ele, quando ele esteve lá no cemitério Père Lachaise, né, onde foi colocado o resto mortais de Kardec, se você chegar na administração e perguntar onde é o túmulo de Kardec, a administração não sabe. Se você falar assim, onde é o túmulo mais florido? Aqui. Ah, na Alameda tal, tal e tal, e dá a indicação, é o túmulo aonde está o resto mortais de Kardec. Por quê? Porque o objetivo da doutrina não é massa, sabe? Não é transformar o Rio de Janeiro e o Brasil num país, numa cidade espírita. Não. O desejo é transformar a gente em seres melhores e homens do bem. É esse o objetivo. E nessa temática de transformar a gente em pessoas melhores, a gente não tem que se preocupar com quantidade, não. Sabe? O Rubens estava falando aqui, Leila lendo, e aí a percepção espiritual é de multidão, sabe? É multidão de espíritos que vêm, porque sabe que aqui é a casa de José o Carpinteiro. Nós, na matéria, nem sempre valorizamos, sabe? Mas os espíritos, esses sim, eles sabem qual é a necessidade. Então vão em busca aonde se fala do Evangelho de Jesus. Porque se a gente colocasse aqui alguém para poder falar de economia, de socialismo, do que fosse, de repente até atrairia a atenção de alguns, mas estaríamos fragilizados no lado espiritual. E aqui o nosso caso é o oposto, sabe, Luiz? Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos, meu nome, eu estarei presente. E a presença do Mestre se faz através dos benfeitores que nos assistem. E o objetivo nosso é de que, a partir do momento que a gente traz o ensinamento, as ilustrações daquilo que o Evangelho nos propõe, a gente começa a interiorizar, sabe? Perdeu a graça ser ruim. Uma situação que me chama muita atenção, citar de novo André Luiz, no livro Libertação, quem leu esse livro, de profundo ensinamento, no início do livro, o espírito chamado Matilde, o espírito de altas esferas, chega perto de Gúbio, que é um dos servidores do nosso lar, e ela fala assim, Gúbio, acreditamos ser o momento de nos aproximar de Gregório, pois há 50 anos ele está entediado do mal. Entediado, sabe? Faz o mal, mas não sente mais o prazer do mal. Aí eu falei, acho que Evaldo, o sobrenome de Evaldo era Gregório, em outra época, porque não tem mais graça para a gente fazer o mal, ostensivamente, sabe? A gente já tem aquela percepção de que eu preciso mudar, sabe? Repetir o mesmo erro é a síndrome da Gabriela, que eu sempre falo aqui, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, voltar para um umbral assim, porque é repetitivo, sabe? E chega, tem uma hora que cansa você fazer a coisa errada e a gente começa a querer mudar. E é nisso que a casa espírita nos abraça.
Não é com a exigência de mudar, não. É com a proposta de mudança. É a gente entender que o objetivo nosso nessa existência é começar a promover o entendimento do Evangelho de Jesus através da prática. Um benfeitor disse uma vez para a gente que entender o Evangelho é uma ação intelectual. Nós sabemos ler, escrever, então, logicamente, eu leio, tenho a capacidade interpretativa, isso é entender o Evangelho. Compreender o Evangelho é praticá-lo, sabe? É na hora que você tinha tudo para poder explodir numa situação e você opta em se calar, em entronizar o ensinamento de Jesus. É por isso que o tópico de hoje do nosso papo está lá no capítulo 18, né, do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e o item 6 a 9 que o Rubens me deu, e é um tema que a gente vai ficar falando aqui até semana que vem, porque não dá para falar tanta coisa numa reunião só. Mas isso aí é covardia que o Rubens faz com a gente. Mas tudo bem, o senhor está vendo, tá? O senhor está vendo. Vou te chamar para ir lá na nossa casa lá, vou te dar o evangelho todo para você falar em 50 minutos, porque te vire, tá bom? Mas o tópico é o 6, 7, 8, e eles tratam, evidentemente, do momento em que Jesus nos orienta, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, e está assim, eu vou dar uma leitura para a gente poder se ambientar, né? Jesus fala: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Está falando do palestrante. Não expulsamos em teu nome o demônio? Está falando do dirigente da casa. Não fizemos muitos milagres em teu nome? Está falando dos médiuns da casa. Então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. O que está falando Jesus? Obra de iniquidade. A minha ação difere da justiça de Deus. Porque Jesus fala para a gente: zelar em primeiro lugar por Deus e sua justiça. Ele não fala Deus e sua lei. Ele fala Deus e sua justiça. Porque a justiça de Deus, terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, capítulo 11, lei de justiça, amor e caridade. A justiça de Deus é composta de amor e caridade. Qual é a concepção nossa de justiça? Errou, vai ser punido, vai ser castigado. E ainda trazemos essa percepção à luz do Evangelho. Não, estou passando por uma dificuldade na minha existência porque eu pequei contra Deus. Doce ilusão. Doce ilusão. Tá? O maior pecado que eu posso cometer é contra mim mesmo. Num erro que eu pratico diante do entendimento do Evangelho do Mestre, então é um erro contra mim mesmo. Eu sempre repito, gosto de repetir uma frase de Khalil Gibran Khalil, né, um poeta libanês já desencarnado. Ele falou assim: o divino mandou amar os inimigos. E obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Que o maior inimigo da minha felicidade sou eu. Não, olha só, não dá, porque com aquele vizinho não tem jeito. Tem. Porque é Jesus quem fala. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, o que Jesus fala? Pega ele pelo pescoço ou ora por ele? Então, a proposta da oração a Deus por aquele que não me compreende é uma atribuição do cristão. O que Jesus exemplificou para a gente? Lá no alto da cruz. Dores exacerbadas que ele estava sentindo. Mas ele falou o quê? Pai, que a justiça se cumpra? Não. Se ele fala isso, fala um benfeitor nosso, que se Jesus tivesse pedido que a justiça fosse feita, a terra se desintegraria. Tamanha a nossa maldade, a nossa vibração ainda negativa. Ele diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Essa indulgência do Senhor, ela caracteriza que a gente começa a entender os erros que a gente está cometendo. Ele é prejudicial para quem? Para mim mesmo. Não foi o que Jesus fez quando chegou Malco, né, que era o centurião, para prendê-lo, e Pedro fere a orelha, não decepou não, tá? Na Bíblia está dizendo que ferindo a orelha de Malco, Jesus o repreendeu.
Pedro, embaia a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E estancou o sangue que estava jorrando na orelha de Malco e cicatrizou a ferida dele. Então, a proposta do mestre é não é retribuir o mal com o mal. Isso a gente já fez em várias existências e deu ruim para a gente. Porque a gente sabe, a gente não lembra dos padecimentos que tivemos nas regiões umbralinas antes da presente existência. Mas quando você fala em dor, você tem no teu íntimo, é algo ruim, sabe? É algo ruim. Quando você pega uma obra espírita para ler e vê lá as narrativas da situação dolorosa dos irmãos que estão na região umbralina, dá aquele friozinho na espinha, porque a gente não lembra, mas sabe do que está sendo falado ali. E a gente está cansado disso, sabe? Está cansado da mesmice, de repetir os mesmos erros. O André Trigueiro, que é um palestrante espírita, jornalista da Globo, né? Ele, há alguns anos atrás, ele lançou uma campanha, parodiando uma campanha da Rede Globo. Ele falava, tente, invente, cometa um erro diferente. E cometer sempre o mesmo erro denota o quanto que a gente ainda é ignorância. Estamos na ignorância. E quando Jesus fala que nem todos que dizem... Tem aqueles que dizem Senhor, Senhor, e entrarão no reino dos céus verdadeiramente. Por quê? Porque a prática deles era coerente com aquilo que eles falavam. Jesus está alertando a gente para nós mesmos. Eu acho que ele falou isso para os espíritas. Que espírita acha que só pode ser espírita dentro da casa espírita. Aqui é um lugar mais fácil de ser espírita. Se alguém chegar aqui e falar alguma coisa que eu não gostei, eu vou... Tá sofrendo um assédio dos irmãos ignorantes, né? A gente encontra uma justificativa. Lá fora, não, é mal educado, é arrogante, a gente dá um monte de adjetivo negativo. Então, Jesus está falando o quê? Se você está pensando, Leila, que vir para a palestra pública, beber água fluidificada e tomar passe, está tudo resolvido? Não, isso é organização tabajara, lembra? Seus problemas acabaram, chegou a organização Tabajara, então, isso é lá. Para a nossa modificação e quisermos ser contados como trabalhadores da seara do mestre, mudarmos nossas atitudes. Na página do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é no capítulo 17, Sede Perfeito, tem a página sobre o dever. E Lázaro fala que o dever é aquilo que você faz corretamente, mesmo que ninguém esteja vendo. Esse ninguém, Luiz, ele está se referindo a outro encarnado. Mas Paulo de Tarso fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Só que ele não diz se é uma nuvem branquinha, com pontinhos brilhantes, ou aquela da família Adams, né? Trovões e relâmpagos, né? Aquelas nuvens. Ele não diz. Por quê? Porque a nuvem de testemunha que me acompanha, ela é condizente com os meus sentimentos. Os meus sentimentos. Tem um ditado popular que fala: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Doutor Bezerra mudou, Leila. Mudou. Os benfeitores vêm. Eles têm certeza que eu tenho certeza que a ideia deles é ajudar, sabe, Rubem? Mas tem hora que eles complicam a vida da gente, que o doutor Bezerra mudou. O doutor Bezerra fala assim, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Aí complicou, porque eu tenho que começar a tomar conta dos meus pensamentos. Eu antes tomava conta da vida dos outros, agora eu tenho que tomar conta dos meus pensamentos. Por quê? Porque se eu penso negativamente, não, a vida está um horror. Olha, aqui em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, isso aqui acabou. Acabou. Eu vou chamar para perto de mim quem? Os trabalhadores de Zé Carpinteiro ou os espíritos necessitados que ainda precisam da ação do mal? Quem eu estou chamando para junto de mim? E é culpa de quem? Então, a situação está difícil, tá? Porque eu estou orando pouco pelo meu semelhante, pelo meu próximo. Quando eu saio de casa de manhã, eu peço a Jesus para não ser assaltado. Eu devia pedir a Jesus que tirasse do coração de algum irmão a prática da violência. Então, aí eu estaria colaborando com a espiritualidade para que o ambiente se amenize, sabe?
Então, por isso, o doutor Bezerra fala, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Se eu saio de casa, isso aí é uma tônica que a gente reconhece, que é uma situação que vivemos um momento muito especial. Mas se eu saio de casa na apreensão do medo, eu vou ter trabalhador de Jesus junto de mim? Sabe? Aí, na hora que o bicho pega, eu vou gritar, Senhor, socorre-me. Ué, como? Se eu não fiz a lição de casa de eu mudar o meu mundo íntimo, sabe? Você pega o ônibus ou está dentro do Uber, aí alguém fala, o motorista do Uber, olha, hoje a situação está difícil, né? Se você falar, tá mesmo, como é que vai a conversa? Entende, gente? Então, essa frase do mestre, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, Jesus está falando o quê? Como é que você procede diante das coisas corriqueiras da vida? Sabe? Não é chegar aqui hoje, eu vou trabalhar no passe. Eu acho que eu não desliguei o fogo do feijão. Tu apagou, amor? Fogo do feijão. Sabe? Eu não me compenetro daquilo que eu estou fazendo. Eu não estou intimamente associado à espiritualidade da nossa casa para que a minha ação seja secundada por eles e eu possa ser o intermediário para lançar as energias benfazejas para aquele que está na minha frente. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, a gente pensa sempre no macro, e não é. O Evangelho, tinha um livro antigo, não edita mais não, é Evangelho dos Humildes, o título do livro. Tem? Ah, você tem uma relíquia. Eu também tenho. Sabe? Também tenho. Eu comprei no sebo aqui no CEOI, que o CEOI disponibilizou vários livros para vender, eles acabaram com a biblioteca deles, né? Então, eu fui lá fazer palestra, aí tem lá aquela banca ali fora, ali, entendeu? Começa ali a garimpar ali. Aí eu comprei lá. O Evangelho dos Humildes, sabe? O Evangelho é o dia a dia da gente. Não é você chegar na casa espírita para poder falar do Evangelho. Eu e minha esposa, a gente brinca muito, que às vezes eu vou lá para fazer a faxina lá no centro, né? E eu estava lá, Rubi, lavando o banheiro. Lá são 5 banheiros lá no centro. Né? Aí eu lavando o banheiro, ainda escutando ainda quanta luz, aquela coisa toda aí, harmonia. Acabei de lavar o banheiro para ir embora. Aí o meu mentor falou assim: agora chega em casa, lava o teu. Não é? Porque fazer na casa espírita é facinho, o problema é em casa. Aí eu cheguei em casa, fui lavar o banheiro, ela falou: o que houve? Eu falei: orientação espiritual. Entende? Porque a nossa prática é onde nós convivemos, dentro de casa, no trabalho, na escola, onde a gente transita. A nossa prática da caridade não dá para ser feita aqui na casa espírita. Porque a espiritualidade compreende a minha fragilidade, mas não vai endossar a minha falsidade. Sabe? Aqui, Jesus fala, né? Quando quiseres orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. E a frase que mais me incomoda: o Pai que vem em secreto, eu parando para pensar isso. O Pai que vem em secreto. Paulo fala que até os nossos pensamentos estão na conta de Deus, né? Aí não dá para você fingir que é bonzinho, sabe, mãe? Não dá. Nós já temos a consciência dentro da doutrina que tem hora que dá vontade de responder, de falar, dar uma resposta agressiva, dá. Espírito imperfeito que eu sou, perdão. Espírito inferior, imperfeito não. Imperfeito não. Inferior, porque eu sou obra de quem? Deus faz alguma coisa errada? Não. Então Deus me fez simples e ignorante. Ou seja, eu sou inferior moralmente ao meu objetivo, que é ser um espírito puro, não é? Mas imperfeito eu não sou. Porque Deus não faz nada imperfeito. Kardec coloca lá. Lá a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, né? Começa na 107, a terceira classe. Espírito inferior. Ele não bota imperfeito.
Espírito inferior. Segunda classe, espírito superior. Primeira classe, espírito puro. Então, nós somos espíritos, sabe, Luiz, inferiores pela nossa pouca moralidade. Eu ainda não tenho o desenvolvimento moral concernente com o meu desenvolvimento intelectual. Mas imperfeito eu não sou. Então, se eu sou um espírito ainda inferior moralmente, a espiritualidade que nos assiste sabe das minhas dificuldades. Sabe que tem hora que se eu não morder a língua, eu respondo. E mal, e agressivo. Então, é um controle que eu tenho que fazer. É um controle que eu tenho que fazer. Agora, dentro da casa espírita é fácil. Rubem, a cadeira está torta. Aí o Rubem, não está torta não. Então tá bom, não está. Em casa. Eu já falei que eu não quero esse prato aqui, eu não quero esse copo aqui, eu não quero isso aqui, a toalha está errada. A gente começa. E aí o outro, né, se é a esposa que fala, o marido fala, então não está bom, faz do teu jeito. Dá uma resposta logo agressiva. Por quê? Porque dentro de quem sou eu? Quem é o Evaldo? Esse dentro de casa ou aqui no centro, na hora da reunião? Então, vai adiantar eu falar, José, o carpinteiro, trabalhadores da prática do bem, me assistam nas minhas dificuldades? Aí a gente imagina, né? Aí a espiritualidade fala assim, ué, cadê o brabo? Tu é tão senhor de si, sabe tudo. E agora, está pedindo o quê? Não vai fazer isso, porque isso aí quem faria era Evaldo, né? Mas os trabalhadores da Seara compreendem a minha fraqueza, a minha fragilidade, mas não avalia a minha dificuldade. Não avalia. Porque uma coisa eu digo para vocês, quem participa de reunião mediúnica sabe o que eu vou falar agora. Os espíritos chegam e falam assim, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, para que não sofram o que eu estou sofrendo. E não é figura de linguagem. Não é figura de linguagem. A dor, o sofrimento no umbral, ele é recheado do eu quero assim. É do meu jeito. Um benfeitor espiritual disse para a gente, uma vez lá, o Rubens, deixou a nossa diretoria bastante preocupada, porque ele falou assim, toda exigência denota uma inferioridade moral. Eu divido isso com a diretoria das casas que eu vou. Porque a gente tem uma mania, né? Não, mas eu quero assim. Isso aqui tem que ficar assim porque eu quero. Mudou alguma coisa? Na vida do centro, o fato de eu tirar isso daqui e botei aqui? Não, mas é porque o dirigente falou que tem que ser assim. Então, ele também é necessitado das minhas preces, das minhas orações. Porque a proposta da doutrina é a gente buscar o consenso. Jesus pergunta assim, que dizem o filho do homem, o que dizem os homens acerca do filho do homem? Aí André fala, uns dizem que tu és Jeremias, o profeta que reencarnou. Outros falam que tu és Elias, outros falam que tu és João. João já tinha morrido, sabe? Eu acho bacana nessa frase, porque isso denota que não havia um conhecimento próximo de todos os discípulos com João Batista, que era fisicamente, pelo que diz a Escritura, diferente de Jesus. Aí Jesus fala assim, e vocês, que dizem que eu sou? Aí Pedro fala, levanta, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O que Jesus fala para Pedro? Não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Não é? Ali Pedro foi o médium da esfera superior, demonstrando que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Beleza. Sabe, expressão? Passou um tempo, Jesus vira para os discípulos e fala assim, é chegado o momento de ir a Jerusalém. Não, eu desejo comer essa Páscoa com vocês em Jerusalém. E os discípulos, não, mestre, vamos lá sim, uma boa, que não sei o quê. Pois é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos seus inimigos e eles farão dele o que quiser. Pedro, é ruim de tu ir, hein? Vai nada não. Daqui o senhor não sai. É ruim, é ruim. É o texto lá que eu inventei. Daqui o senhor não sai não, senhor. O senhor vai ficar aqui em Cafarnaum, não vai para Jerusalém. Vão prender o senhor lá, não vai não. O que Jesus fala para Pedro? Afastai de mim, Satanás, que só compreende as coisas dos homens e eu cumpro a vontade do Pai.
Pedro foi a voz da espiritualidade superior, reconhecendo nele o Cristo, Filho de Deus, e logo em seguir foi a voz que Satanás é o opositor. Não precisa ficar com medo não, Leila. Não tem não. Tá bom? Diabinho, chifrinho, rabinho, tem não. Tá? Não fica preocupada não. Se tem espírito que se apresenta assim, mas para botar medo em você, para ter pesadelo depois. Mas e logo, Satanás é o opositor. Toda vez que você é oposição a uma ideia de organização da casa, você é um Satanás. Tá bom? Pelo termo evangélico, sim. Por quê? Porque eu não faço, mas eu quero impedir que alguém faça. Entende? Olha só, podia pegar aqui atrás, vender o terreno aqui de trás, sabe, uma empreiteira dessa da vida. Não, vender não vai dar certo. Vamos fazer ali uns quartinhos ali para alugar? Para dar uma renda para o centro? Hã? Kitnet. Kitnet. Aí a diretoria fala assim, beleza, contrata os pedreiros, compra o material e faz. Não, eu estou dando a ideia. Vocês que façam, pô. Já estou dando a ideia. Sabe? Você está sendo um opositor. Por quê? Porque qual é o objetivo da diretoria? Harmonizar a casa para oferecer as melhores condições, não é? Faz um monte de kitnet ali. Como é que vai ter almoço da comércio? Entende? Aí quando dá errado, a culpa é de quem? Da diretoria. Eu avisei que não ia dar certo. A gente fala assim, a gente não é. Nós é um povinho difícil, né? A gente é. Então, quando você não cumpre aquilo que você deveria fazer, num conceito de que é o da maioria, é o que é o bem maior para todos, você é opositor. Se você é opositor, não vai adiantar, quando desencarnar, ficar gritando por José o carpinteiro, não. Não, eu estava lá na casa, fiquei lá 30, 40 anos. Sabe? Eu recomendo vocês a lerem o livro Voltei, do irmão Jacó. Tá? Já leu, Luiz? Serviu para mudar alguma coisa na tua vida? Ah, que bom, glória a Deus por isso. Porque se você ler uma obra doutrinária, né, um romance, ou mesmo uma obra explicativa, igual a de André Luiz, e aquilo não faz nenhum sentido no teu processo de mudança, é melhor tu ler de novo. Eu já li 17 vezes. Porque está ruim de mudar dessa. Entende? Está ruim de mudar. Então, esse conceito que Jesus nos traz, de não adianta você querer dar carteirada. Quando desencarnar, não vai ter um crachazinho de José o Carpinteiro. Não tem. Eu já vi muitos espíritos lá, não tem. A irmã que desencarnou lá do CSX, quando eu a avistei espiritualmente a primeira vez, eu fiquei procurando, não tem nenhum sinalzinho que ela foi do CSX. Entende? Porque o que é importante é o que o evangelho é dentro do nosso coração. Isso é o que é importante. É quando você tem aquela vontade de responder e aí você fala assim, se fosse ontem, ontem eu não ia guardar a língua dentro da boca, não. Hoje já está reclamando, mas guarda. É um processo, sabe? Porque eu tenho uma informação muito importante para passar para vocês. Ao término dessa existência, vocês não serão espíritos puros. Não vai rolar, vocês são? Não vai. Tá, longe é perto. Longe é perto. Longe é perto. Porque a proporção que nós temos à luz do Evangelho é que hoje a gente já escuta o Evangelho. Olha isso aqui, vantagem absurda. Já escutamos o Evangelho para que ele faça sentido na minha jornada como espírito imortal, conquistas futuras, sabe? É conquista futura. Hoje, eu conscientemente, Luiz, já não desejo mal para você. Conscientemente, eu não vou fazer isso. Luiz, a gente sabe que não é lá grande coisa, né, Luiz? Mas desejar mal, não. A Lélia que falou. Tua irmã. Ela falou, eu acredito nela, tá? Sabe, a gente já tem essa propensão. Nós já somos empurrados a fazer o bem. Olha, se Kardec pergunta aos benfeitores, né?
se é imperioso não fazer o mal. E os espíritos dizem o quê? É imperioso fazer o bem, porque não fazer o bem já é o mal. Então a gente não tem mais justificativa, né? Que eu já falei isso, essa frase. Eu não faço o mal para ninguém, mas também não faço o bem, sabe? Aí já se torna o mal, sabe? Já se torna o mal. O Chico, ele estava bem doentinho, e aí ele, mentalmente, ele pensou assim, ele falou, eu já não sirvo para mais nada. Estou velho, né? Alguém vai falar comigo, tem que falar bem alto, perto da minha orelha, porque eu estou escutando mal. Eu, para falar também é difícil, a voz está fraquinha. Não aguento o peso de um lápis. Um homem que psicografou 412 livros, né? Não aguento, não sirvo para mais nada. Emmanuel apareceu e falou, não fala isso. Não fala isso. Enquanto você puder fazer a prece por alguém que está em sofrimento, desculpe, você tem muita valia ainda. Aí Emmanuel não discutia com Emmanuel, que sabia que não ia adiantar, né? Ia perder na certa. Aí o que Chico faz? Chama Nivaldo. Chico tinha 2 filhos adotivos, né? O Eurípides e Nivaldo. Eurípides é o mais conhecido no movimento espírita. Nivaldo sempre foi muito caladinho, tímido, fazia tudo que precisava para ajudar o Chico, mas não gostava de aparecer. Ele chamou Nivaldo e falou assim, meu filho, dá um pulo na banca de jornal, compra o jornal mais barato que tiver lá para mim. Ele, Chico, o jornal mais barato só tem crime, se torcer sai sangue. Aí ele, pois é, meu filho, se tiver o nome de um criminoso, eu posso orar por ele. A gente vê uma notícia triste, né? Na televisão, na internet, a gente está vendo? Tem que ser preso, tem que ficar uns 200 anos preso, mas não faz uma prece, sabe? Não faz uma prece. Jesus nos propõe uma prática de uma caridade que é muito fácil. E eu, assim, o que me deixa pasmo comigo mesmo é pela facilidade que Jesus me propõe. Jesus fala assim para a gente: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Sem teto, me abrigastes. Preso e doente, foste me ver. Aí Jesus diz que o homem que faz isso, ele fala assim, mas quando foi que fizemos isso contigo, Senhor? E ele fala, quando fizeste a um dos mais pequeninos, é a mim que fizeste. Aí eu fico pensando, quantas vezes uma pessoa me pede um pão, um trocado para comprar um pão na rua, e eu julgo, vou dar não, vai beber, vai comprar droga, não é? Se eu estou dando não é mais meu. Sabe? Imagina se os benfeitores falassem para nós, Rubem, vocês vão entrar aqui na casa, vão assistir a reunião, mas não vou dar a vocês nenhuma energia reconfortadora, porque chegar lá fora vocês vão falar mal dos outros, vão perder tudo, então não vou dar nada. É melhor assim que vocês não se comprometem. Fazem isso? Não. Não. Por quê? Porque a prática de dar é uma prática de caridade cristã. Aí, quando você tiver na sua necessidade, e a gente sabe que às vezes a necessidade é diária, as nossas dificuldades, por dor, por doença, por problema, preocupação, a família que às vezes está desajustada, né? O filho que não quer seguir a orientação do pai, o pai e a mãe que não se compreendem dentro de casa. Nesse momento, eu tenho, à luz do Evangelho, a prática da oração. Mas a oração tem que vir conjugada com a mudança de comportamento, para que na hora eu peça ajuda à espiritualidade, ela fala assim, é justo ajudar, porque ele está se esforçando. Não é porque a gente já fez a nossa transformação, não. Isso é a proposta do Sr. Allan Kardec. O verdadeiro espírito é aquele que promove a sua reforma moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. O esforço, Conceição. Sabe? Promover a transformação moral, Belinha. Não é aquele que já fez a transformação moral e aquele que já domou as más inclinações. Esse não precisa do espiritismo, porque ele já é um cristão. A prática dele já é uma prática cristã.
O Mestre nos afirma: no mundo tereis aflição, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. E o Evaldo quer vencer no mundo. Quer ter um carro melhor, uma casa melhor, sabe? Quem gosta de praia, uma casa na praia. Quem gosta de montanha, uma casa em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, sabe? Mas a proposta do Evangelho não é vencer no mundo, é vencer o mundo. Eu gosto de uma história do Mahatma Gandhi. De vez em quando eu conto, né, amor? Essa história. Mahatma Gandhi, ele foi chamado pela rainha Vitória para ir a Londres para discutir a questão da emancipação da Índia. Foi de avião, chegou lá, um funcionário lá do governo foi buscar ele no aeroporto e eles estavam passeando numa avenida principal lá de Londres e Gandhi parou em frente a uma loja de departamento que tinha à época. E a loja era assim, lembra da Mesbla? Lembra? Assim, nem Ivana nem Isabela não sabe o que é, não. Mas né, a Mesbla tinha de tudo lá. Você entrava lá, era o mundo, né? Lá na Cinelândia, no passeio público, lá na Cinelândia. Gandhi parou em frente à loja. Na loja tinha da vara de pescar ao iate. Na loja. E Gandhi olhando aquilo, assim, vendo os detalhes. Aí o funcionário do governo falou assim: senhor Gandhi, o que o senhor quiser comprar aí, pode pedir, a coroa paga. O que o senhor quiser levar para a Índia. Aí ele falou assim: não, meu filho, eu estou olhando quantas coisas eu não preciso para viver. Sabe? É essa questão que ainda está difícil para o Evaldo, sabe? Porque ele começa a elencar aquilo que é importante para ele na vida material. Mas eu esqueço de procurar aquilo que é importante para eu, espírito imortal. Porque, querendo ou não, concordando ou não, feliz ou infeliz, eu vou ter que desencarnar. Eu vou ter que desencarnar. E o que eu vou levar na minha bagagem? Porque os espíritos dizem no Evangelho que a gente só leva para a espiritualidade o que a gente é, não o que a gente tem. E aí, nem a opinião eu vou levar, nem a minha opinião, porque quando eu quero que a minha opinião faça valer, o desencarne vai me mostrar que a minha opinião ela se torna secundária. Sabe? Então, gente, quando a proposta do Evangelho é que eu analise de que forma eu estou buscando o Senhor, tem que ser pelo grau da minha consciência mais ou menos tranquila. Porque eu estava no dia fazendo uma reflexão lá em casa, estava deitado lá, a Aurora estava deitada comigo, que é a minha cachorrinha, né? Ela fica deitada e tem hora que ela presta atenção em mim, sabe? Na próxima existência, eu acho que ela vem Evaldo, tá progredindo. Eu estava deitado lá, eu estava analisando o que minhas opiniões interferem na minha felicidade como espírito imortal. Sabe? Não, mas isso aqui está certo. Tá bom, se está certo, ela tem que ser aquela coisa que eu acho que está certa, ela deve fazer sentido na minha ação, na minha conduta. Na minha conduta. E o que aquilo dali tem esse peso real na minha conduta, na minha felicidade? Sabe? Jesus fala: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Passada a ceia, a última ceia, depois que Jesus falou tudo o que ia acontecer com ele, Jesus fala assim: você sabe por que a doutrina espírita não entende o batismo como algo realmente de separação na condição do espírito, na condução do espírito? Que o espiritismo ele não adota o batismo, né? Como a Igreja Católica faz, os nossos irmãos protestantes fazem. A diferença da Igreja Católica do protestante é que o protestante faz com um jovem a partir dos 12 anos, ele pode decidir se batizar ou não, porque pelo ritual de passagem, né? E a Igreja Católica do recém-nascido. E a doutrina espírita não adota, não é que critica não, cada um tem o direito. Minhas filhas são batizadas, tá? Minhas 4 filhas biológicas são batizadas. Mas por que a doutrina não adota? Porque o nosso entendimento do batismo é diferente daquilo que está no Evangelho. Porque no Evangelho tem a passagem de João Batista, né?
Só que se você for ler lá a citação do evangelista, vai dizer que João ungiu o Senhor, aspergiu água sobre a cabeça do Senhor. Por quê? Porque João Batista era profeta. Jesus, o rei dos reis. Quem pode ungir o rei é o profeta. Até hoje é assim. Se tem um rei em algum país, quem é que dá posse ao rei? Quem é que unge, coloca coroa na cabeça do rei? O Papa. Ele é convidado para isso. Ele é convidado para isso. A coroa, sim, significa ungir, dizer que ele assumiu aquele cargo por direito. Tá? Então, esse caso de João Batista e Jesus, João Batista ungiu, porque João fala assim, era eu que devia ir a você e você vem a mim. Aí Jesus fala assim, vim para que se cumpra o que está escrito, não é a lei. Não é a lei. Porque o que está escrito lá no primeiro livro de Reis, Saul era o rei que Samuel, profeta, ia ungir como o primeiro rei de Israel. Samuel, profeta, ungiu o rei, depois ungiu Davi como segundo rei. Está lá escrito, não é invenção da gente, não. Está lá escrito. Mas Jesus fala do batismo, Leila. Após a última ceia, Jesus diz assim, eis que é chegada a hora do meu batismo, e anseio que chegue logo. O que aconteceu com Jesus depois da última ceia? Ele foi para onde? Foi preso, castigado, e foi para a cruz, não foi? Então o batismo do cristão é a cruz. E aí, vamos batizar, povo? Vamos batizar? Porque o batismo do cristão é a cruz. Emmanuel fala que o cristão sabe que no final da sua jornada ele tem o quê? A glória ou a cruz? A cruz. O que é a cruz? Não é mais um madeiro, né? Porque do jeito que eu sou frouxo, botar um preguinho nessa mão ia dar ruim. Eu ia desencarnar de medo, sabe? Mas não é essa cruz, não. É quando eu tenho que crucificar os meus vícios, sabe? Os meus vícios, eu tenho que mudar do egoísmo para a fraternidade, do orgulho para a humildade. Isso daí, para um espírito encastelado no erro, é doloroso. É crucificação. Sabe? Você olhar e aquela filha, né, que você pegou no colo, deu banho, comprou talquinho, aí vê agarrado no beiço de um cara. É horrível. Eu tenho 4, Luiz. Tenho 4. Não, mas aí o filho homem está beijando a filha dos outros. Não, está beijando o filho dos outros, a filha dos outros, aí é o problema dos outros. Eu estou preocupado, eu só tenho filha, tu acha que eu vou me preocupar? Pois é, tá vendo? Sabe? E eu não esqueço, até hoje, eu lembro o dia perfeitamente que eu vi a minha filha, minha primogênita, agarrada no beiço de um. Sabe? Quando você começa a ter que trabalhar esse egoísmo, essa posse, esse ciúme desvairado, sabe? Uma vez a esposa de um amigo meu, ela era extremamente ciumenta mesmo. E ela tinha raiva de você falar com o marido dela. Ela tinha raiva. Ela não queria que ninguém falasse com ele. Sabe? Antônio Carlos, o nome dele, ele não vai assistir, parece que ele é protestante, ele não vai assistir minhas palestras, não. Mas a esposa dele era assim. Ela levava ele todo dia no quartel. Para ele não andar de ônibus falando com os outros. Imagina como essa pessoa sofre. Não é? Sofre. Então, a proposta do mestre, do Senhor, Senhor, nem todos que dizem entrarão no reino dos céus, é em relação à tua conduta diante do evangelho, porque não pode ser fachada. Sabe? Não pode ser fachada. É você sair da casca. O que é a casca? O corpo é uma casca. Isso aqui é uma máscara que a gente usa. E quando a gente volta para a espiritualidade, através do desencarne, perdemos a máscara. Não dá mais fazer cara de coitadinho, do burrinho do Shrek. Sabe? Não dá. A minha realidade eu vou mostrar nua e crua. Uma vez um espírito, numa reunião mediúnica, ele falou, vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Eu estou no sufoco. Já sofri muito.
Mas vocês não abandonam a máscara de vocês de bonzinho, porque vocês são o que vocês sentem, pensam. Então, quando a gente vai falar do Evangelho de Jesus na nossa prática, eu já perdi a vontade de criticar o outro, sabe? Pelo que o outro não faz. O que ele não faz é problema dele. A questão é o que eu não faço para o meu progresso moral individual. Estou longe pra caramba, eu sei que estou. Eu tenho certeza que daqui... Emmanuel, para terminar, Emmanuel diz que os sistemas solares que Jesus faz a sua evolução não existem mais. Os sistemas solares. Um sistema solar dura, em média, 10 bilhões de anos, segundo a astronomia. Astronomia. Eu não gosto de astrologia, não, sabe? Não tem validade, não. Mas esse é outro assunto. Eu vou preparar um estudo só sobre isso. Mas dizem os astrônomos que um sistema solar dura, em média, de 10 a 12 bilhões de anos. Se os sistemas solares é mais de um, não é? Está no plural. Aí eu, Evaldo, para ajudar a Conceição, eu arbitrei que Jesus, desde criado simples e ignorante, igual a gente, que ele foi criado assim, até a condição crística, ele passou por 5 sistemas solares. 5 vezes 10, 50 bilhões de anos. Eu, no meu cálculo, Luiz, eu estou no primeiro bilhão. Falta pouco, né? Falta pouco, logo ali. Milhão. Logo ali, entendeu? Porque se você analisar a vida aqui no planeta Terra, a vida começou há 2 bilhões e meio de anos atrás. O primeiro ser hominal, não é homem, não. O ser hominal começou há 2 milhões de anos atrás. O Homo sapiens, que é aquele da caverna, lembra, Conceição? Daquele da caverna que saía correndo, largava tudo. Não, Luiz, você ainda estava na época da fera ainda. Aquilo ali foi há 200 mil anos atrás. O Homo sapiens. Puxava a mulher pelos cabelos. E a burra ia. Né? Por isso que o dela é curtinha lá. Ela não quis deixar mais do que ela crescer, não. Né? Aí veio depois o Homo sapiens sapiens. Não é? Que somos nós. Há cerca de 40 mil, 20 mil anos atrás. Estamos no primeiro milhão? Não estamos. Não tá, nem perto. Não é a nossa realidade. Quando você vai brigar com o Vicente, que ele não faz nada certo, aí tu para e fala assim, mas eu também não faço. E agora, Vicente? Aí o Vicente olha assim e fala assim, só eu? Só eu, Conceição, que não faço nada certo? Por quê? Porque a proposta do Evangelho é que você comece a introspectar os ensinamentos de Jesus. Você tem que fazer igual minha mãe, Dona Dalva, na espiritualidade já há mais de 30 anos, ela fazia, Leila. Macaco, olha o teu rabo que lá vem o trem. Minha mãe falava muito isso para mim quando eu queria falar mal da vida dos outros, ela vinha logo com essa correção. Por quê? Porque a partir do momento que eu deixo de tomar conta da minha vida para tomar conta da vida do Rubens, olha o tempo que eu perco. Sabe? Por mais que ele seja meu irmão, que eu o ame, mas eu não vou fazer ele mudar os conceitos dele. Os meus eu vou. E aí, quando chegar na minha hora de pedir Senhor, Senhor, o mestre vai falar, pô, filho, não dá. Eu tenho uma lei para cumprir, sabe? Que a lei, sabe por que a lei de Deus ela é imutável? Porque é perfeita. E a gente se aborrece. A lei humana, o bom advogado encontra uma brecha na lei humana. Na lei de Deus não tem brecha. Mas tem a recompensa pela prática do bem. Porque Emmanuel fala para a gente que se a lei de causa e efeito vem cobrar o seu justo valor e te encontra na prática do bem, manda misericórdia que a cobrança seja adiada. Então, por uma questão de inteligência, vamos fazer o bem. Graças a Deus.